Tomás Paulo em Yamaha no Squad e Gustavo Gaudêncio em Honda nas motos foram os grandes vencedores da segunda jornada do X-Trophy, resistência todo-terreno, que teve lugar em Ferreira do Zezer. Uma jornada aberta também aos mais jovens, que viu Simão Severino e Tiago Cruz, ambos em Yamaha, vencerem respectivamente nas competições destinadas a iniciados moto e quad. Num palco magnífico que teve como base o aeródromo local, numa pista com excelentes condições, a corrida no squad viu ainda Fernando Cardoso e Fábio Ferreira, ambos em Yamaha, completarem os lugares de pódio. Na corrida destinada às motos de duas rodas, que encerrou o programa, foram Emanuel Oliveira em KTM e Miquel Simão em Gás, os pilotos que secundaram o vencedor. Um traçado com quase uma dezena de quilómetros, desenhado a partir do aeródromo de Ferreira do Zezer, passando no interior do Centro de Atividades Escotistas de Ferreira do Zezer, muito perto da belíssima albufeira do Rio Zezer, foi o palco escolhido pela X-Adventure para a realização da segunda jornada do X-Trophy, resistência todo-terreno, que organizou em conjunto com a edilidade local e o Motoclube de Ferreira do Zezer. Um evento que juntou quase 200 participantes ao longo de 4 competições distintas. Uma jornada que arrancou com a competição moto destinada aos mais pequenos. Num traçado reduzido e circunscrito à zona do aeródromo, 14 pilotos alinharam à partida, entre os quais uma rapariga. Ao contrário do que acontecera em Coruche, na jornada inaugural, Simão Severino, aos comandos de uma Yamaha YZ65, não arrancou na frente, mas ainda na primeira volta passou para o comando e foi-se distanciando dos mais diretos adversários. Venceu de forma folgada e convincente. Rafael Dias, em KTM 85SX, foi quem partiu na frente, mas veio a terminar a corrida na segunda posição, com menos uma volta que o vencedor. Bernardo Caiado, numa Yamaha YZ85, que tinha sido o segundo classificado em Coruche, caiu logo nos primeiros metros da corrida. Recompôs-se e encetou uma recuperação que o levou até à terceira posição, onde chegou pela 13ª volta. A corrida contou com a participação de Mariana Silva, que terminou em 8º lugar absoluto, nesta que foi apenas a sua segunda corrida. 4º e 5º lugares finais para Duarte Varela e para Rodrigo Neves. Para a corrida de iniciados Moto 4, foram 5 os jovens pilotos à partida, dos quais uma rapariga. Bernardo Conceição, que vencera de forma convincente em Coruche, arrancou na frente, mas na segunda passagem pela meta, a corrida já era liderada por Tiago Cruz, que viria a triunfar com meio minuto de vantagem para o segundo classificado. Gabriel Oliveira teve um arranque menos conseguido e durante algumas voltas travou um animado duelo com Bernardo Conceição. Na 19ª volta passou para o segundo lugar, onde veio a terminar, repetindo assim a classificação alcançada em Coruche. Bernardo Conceição terminou em terceiro lugar, com menos uma volta que o vencedor, completando assim os lugares de pódio. Carolina Feitinha terminou em quarto lugar, depois de ter dado 24 voltas ao traçado escolhido pela X-Adventure para os mais jovens, que aqui vemos no pódio na cerimónia de entrega de troféus no final desta jornada do X-Trophy. A tradicional alternância entre provas colocou em Ferreira do Zezer a competição quad a ser a corrida que se seguiu no programa desta jornada. 42 pilotos alinharam à partida, que é sempre um momento de muita tensão. Cumprida a primeira volta, o vice-campeão nacional de todo o terreno, Luís Fernandes,
rodava diante de Fábio Ferreira, com Fernando Cardoso na terceira posição, todos em Yamaha. Posições que se mantiveram na volta seguinte. Na terceira passagem pela meta, já surge em terceiro lugar o jovem Tomás Paulo, vencedor em Coruche e que arrancara muito mal, caindo para posições muito recuadas. Com Luís Fernandes a manter-se na frente, Tomás Paulo ascende à segunda posição na volta seguinte para, de novo, cair na classificação. Depois de ter liderado durante 7 voltas, Luís Fernandes é forçado a abandonar e, na oitava volta, é já Tomás Paulo quem ascende à liderança, conseguindo repetir o triunfo alcançado na prova de abertura do X-Trophy. Verdade, mais uma vitória complicada, muito complicada, muito complicada. No arranque não consegui sair bem, saí acho que em décimo, pelo que me tiveram a dizer. Para a primeira volta já consegui vir em sétimo, depois a partir daí foi começar a recuperar lugares. De regresso às competições, depois de 3 anos parado, Fernando Cardoso rodou sempre nas primeiras posições e terminou num excelente segundo lugar, a 22 segundos do vencedor. Ao pódio final, a 1 minuto e 5 do vencedor, subiu ainda Fábio Ferreira, assegurando assim o restante lugar absoluto e de élite, tal como tinha acontecido em Coruche. Rui Russo classificou-se em quarto lugar, vencendo entre os veteranos, classe onde Nelson Cabrita foi o segundo classificado, com menos uma volta, e Carlos Reguinga completou os lugares de pódio. Com as mesmas 10 voltas que o vencedor, terminaram ainda Johnny Fonseca e José Anselmo, que foram respectivamente o quinto e o sexto classificado da classe Elite. Atrás destes dois pilotos, e sendo o último concorrente a completar as 10 passagens pela meta, terminou Vítor Lopes, que aos comandos de um Yamaha se sagrou vencedor da classe Hobby Q1, onde foi secundado por Daniel Perdigão, em KTM, que tinha sido vencedor em Cruz, e Vasco Caetano, em Honda. Na classe Hobby Q2, onde os 3 mais rápidos foram os únicos da classe a cumprirem 9 voltas ao traçado, o pódio juntou Hugo Vasco, David Salvador e João Susano, os 2 primeiros em Suzuki e o terceiro num ATV Racing. João Marvanejo, em Yamaha, secundou Tomás Paulo na classe Júnior, enquanto Joana Mendes, na sua estreia em competição, venceu entre as senhoras. A competição moto, cujo arranque vamos agora ver em várias perspectivas, encerrou o programa desta jornada do X-Trophy em Ferreira do Zézere. Completada a primeira volta, o piloto Hobby Nelson Cunha, em Honda, surgia na dianteira à frente de Gustavo Gaudêncio, também aos comandos de uma Honda. As 2 posições seguintes eram ocupadas por Michael Simão, em Gás e pelo veterano João Pires, em Yamaha. O piloto Hobby, Duarte Pedroso no Moscovarna, da classe TT2, precedia 2 motos da classe TT1, pilotadas por Fábio Magalhães, em Honda, e Filipe Fragoso, em Husqvarna, ocupando as posições seguintes da classificação geral. Fechavam o top 10, nesta fase inicial da prova, o piloto Hobby, Emanuel Oliveira, e o veterano Cláudio Duarte, ambos em motos KTM da classe TT2. Acidentado um pouco depois do arranque, João Duarte, numa Fantic TT1, cruzava a meta, após a primeira volta, na 22ª posição, já a mais de 2 minutos do líder da corrida. À segunda passagem pela linha de meta, já Gustavo Gaudêncio surgia numa liderança que foi reforçando até final, terminando a corrida com quase 2 minutos de vantagem para o segundo mais rápido nesta prova. Eu tinha dito a mim mesmo, se tivesse muito pó não voltava a fazer este tipo de corrida, mas graças a Deus, não só para a corrida mas para outras coisas também no país, choveu
e inscrevi-me outra vez à última da hora, mas só com o intuito realmente de treinar. A luta pela segunda posição foi absolutamente titânica entre Emanuel Oliveira e Miquel Simão. Terminaram separados por um escasso segundo, com o piloto da GasGas a fazer a melhor volta absoluta da corrida, exatamente na última volta. Emanuel Oliveira venceu a classe TT2 Hobby e Miquel Simão foi o segundo classificado da classe TT2 Elite, destinada aos pilotos federados. Animadíssima foi também a luta pela posição seguinte entre Fábio Magalhães e João Duarte. Os dois tiveram um acidente na volta inicial, mas o piloto da Honda desembrulhou-se mais rapidamente. Subindo na classificação, João Duarte passou a ter, à sexta passagem pela meta, o piloto da Honda a precedê-lo na classificação. Por 3 vezes seguidas, bateu a volta mais rápida absoluta, até aí pertencente a Gustavo Gaudêncio, até conseguir ascender ao primeiro lugar da classe TT1 e quarto lugar absoluto, com Fábio Magalhães na posição seguinte. Foram estes os 5 pilotos que cumpriram 10 voltas ao traçado de Ferreira do Zezer nesta competição moto. As posições seguintes foram ocupadas por Cláudio Duarte, que triunfou entre os veteranos aos comandos de uma KTM, por Duarte Pedroso, que no Mosquevarna foi segundo da classe Hobby TT2, e por João Pires, que em Yama foi segundo entre os veteranos. Encerrou o top 10 absoluto Nelson Cunha, em Honda, o primeiro líder da prova, que fechou o pódio da classe Hobby TT2, classe que ganhara em Coruche. Também Flávio Carvalho, a estrear-se aos comandos de uma Husqvarna, fez parte do rol de vencedores ao ser o mais rápido entre os concorrentes da classe TT1 Hobby, onde foi secundado por Diogo Leão e Flávio Neves, ambos em Yamaha. David Borralho, em Honda, completou o rol de vencedores ao triunfar entre os júniores, precedendo na classificação Luís Salsa e Ricardo Silva em Kawasaki e Yamaha, respectivamente. Hélio Neves, em Suzuki, e Filipe Frois, em Yamaha, encerraram respectivamente o pódio da classe veteranos e TT2 federados. A complementar a jornada desportiva, o programa encerrou com a tradicional cerimónia de entrega de prémios. A fechar esta reportagem, o balanço, aqui feito pelo organizador e promotor do X-Trophy, bem como pelo presidente da Edilidade de Ferreira do Zezer e anfitrião deste excelente evento desportivo. O dia hoje foi-nos favorável, a organização em si da parte do município e todos os intervenientes foi excelente. O tempo ajudou-nos, como não nos ajudou em Cruz, que foi realmente Cruz, o problema foi mesmo o tempo. E aqui tivemos a sorte de ter uma pista fantástica, o terreno tinha chovido no dia antes, hoje não choveu em todo o dia praticamente, conseguimos manter aqui um paddock limpo, e com um número de participantes que nos agrada bastante. Um balanço extremamente positivo, estamos muito contentes porque cumprimos com todos os objetivos, os atletas divertiram-se, Ferreira do Zezer recebeu um grande evento, muitíssimo bem organizado, portanto, para nós estamos de coração cheio porque correu tudo muitíssimo bem. Tenho aqui umas excelentes condições para a prática deste desporto, tinha a noção disso, também é recente como presidente. Eu tenho sempre noção que Ferreira do Zezer tem um potencial muito grande. Conheço este espaço e achámos que seria o ideal para conseguir trazer este evento. Hoje ficou provado que sim, este aeródromo é ótimo e tem excelentes condições para podermos aqui ter os paddocks e todo, não é, aqui o coração desta prova. Portanto, para o ano temos que continuar e temos que ainda fazer e alavancar mais esta prova porque correu muito bem e estamos muito, muito contentes.
seguimento do sucesso que foi o Troféu Nacional de Flat Track em 2021, 2022 é o ano de estreia do Campeonato Nacional de Flat Track. A estreia teve lugar dia 30 de abril em Barcelos, mais propriamente na pista de autocross de Chorente, devidamente adaptada para a prática da modalidade. O traçado tipo TT, cuja diferença para as tradicionais ovais de flat track é ter pelo menos uma curva à direita, também foi novidade para todos os pilotos. A pista foi devidamente adaptada para o efeito, contendo 3 curvas à esquerda, uma rápida e 2 lentas, assim como 2 curvas à direita. Com 2 categorias, Flat Track e Mini Flat Track, estiveram em competição 34 motos. Na parte da manhã tivemos as sessões de treinos livres e treinos cronometrados. Nas pitbikes, Rodrigo Falcão fez o melhor tempo, seguido de Filipe Torre, com moto nova em 2022. A fechar o trio da frente tivemos Carlos Sampaio. Já nas 50, o piloto local Nelson Cruz arrecadou o melhor tempo na frente do poveiro Fernando Martins e do Kevin Matias, piloto Motogalos. Nas classes de Flat Track, a competição estava ao rubro, como esteve bem patente na classe Tracker, com 11 inscritos e algumas novidades. Com o melhor tempo tivemos Kevin Matias a impor o seu ritmo perante o algarvio André Felícia, o estreante, na frente do vencedor do troféu de 2021, Maurício Santos. A classe Powerbike, animada por 5 pilotos, teve como principais atores dos treinos cronometrados o algarvio Fábio Felícia, vencedor da classe em 2021, que arrancou a pole position na sua Royal Enfield, na frente dos poveiros Ricardo Pontes e André Ferreira. Na classe de Elite Dirt Bike, o grupo de 11 pilotos esteve repleto de estreantes e foi mesmo o estreante em Flat Track Sérgio Rego, 3 vezes campeão nacional de Supermoto, a conseguir a pole position na frente do piloto Motogalo e vencedor do troféu do ano transato, Ricardo Silva. Em terceiro dos treinos cronometrados aparece o piloto de Vila Nova de Poiares, Ricardo Rodrigues, aproveitando o seu background de motocross numa pista nada fácil nas primeiras horas da manhã. Na parte da tarde, tivemos as mangas de eliminação MQ1 e MQ2, com repescagens nas classes Tracker e Dirt Bikes, que deram origem às finais. Nas pitbikes, o vencedor da classe em 2021, Rodrigo Falcão, venceu a MQ1, mas foi logo posto em sentido pelo poveiro Filipe Torres na MQ2. Já na final, o Falcão acabou por conseguir voar mais alto, vencendo na frente de Filipe Torre e Carlos Sampaio. As 50 também deram espetáculo, apesar de alguns pilotos não conseguirem alinhar no final. A MQ1 foi vencida por Nelson Cruz, numa SAS TC50. Em MQ2, Fernando Martins levou a bela italiana Gilera RK50 ao topo, deixando antever uma final disputada. Mas na final, Nelson Cruz voltou a puxar dos galões da Moto Nacional e acabou na frente de Fernando Martins e do André Ferreira, também em SAS. A classe Tracker é sempre muito disputada e animada, sendo que André Felícia se apresentou com uma máquina um pouco diferente das restantes. Uma Yamaha MT-03, quando a esmagadora maioria usa as populares SR250 ou Suzuki T1 ou GN250. Nos 2 grupos criados para MQ1, tivemos como vencedores Kevin Matias e Filipe Torre. A final foi vencida pelo piloto algarvio, seguido de Maurício Santos e Kevin Matias. Nas Powerbikes, notou-se a ausência de Ricardo Guerra, que habitualmente se bate com os protagonistas do costume, Fábio Felícia e Ricardo Pontes, que nas MQ1 e MQ2 terminaram por essa ordem. Se bem que, em terceiro lugar, tivemos uma boa luta entre Renato Neves e André Ferreira. O piloto da margem sul, Pedro Rodrigues, debateu-se com alguns problemas técnicos e não conseguiu alinhar na final,
Sem grandes surpresas, Fábio Felícia acabaria por vencer a final na frente de Ricardo Pontes e André Ferreira. Em Dirt Bike tivemos duas mangas de MQ1 bem disputadas, com Sérgio Rego e Fernando Martins a vencerem os seus respectivos grupos. Ricardo Silva e Sebastián Gil vinham logo a seguir, com Ricardo Rodrigues e José Lima a fecharem os seus respectivos grupos. Na MQ2 voltámos a ter o domínio do piloto de Armamar Sérgio Rego, a levar a melhor sobre Ricardo Silva e Fernando Martins. Para o fim do dia estava reservada a final, com 10 longas voltas aos 510 metros do traçado nortenho. Não foi coincidência o facto dos pilotos vindos de Supermoto terem brilhado nas sessões MQ1 e MQ2. São condições às quais já estão habituados. Sem grande história, Sérgio Rego impôs um ritmo fortíssimo desde o início da final e venceu com relativa facilidade. Ricardo Silva, a quase 7 segundos, estava confortavelmente no segundo lugar, a quase 10 segundos da luta pelo terceiro lugar. Neste grupo, composto por 3 pilotos, seria Sebastián Gil a levar a melhor na sua TM Racing, na frente do piloto de velocidade Nelson Cruz e do piloto de motocross Ricardo Rodrigues. Fernando Martins fechou o lote dos pilotos da final. O campeonato retoma em Rebordosa a 4 de junho, voltando ao formato tradicional oval, com uma pista já conhecida de muitos, com um perímetro de cerca de 250 metros.